Dizem que toda boa aventura começa com uma estrada. E para Rafael e Vinícius, dois amigos inseparáveis desde o colégio, essa estrada se chamava Liberdade. O ano era 1998, e o Brasil ainda respirava o fim dos anos 90. Tempo de gasolina barata, fitas cassete e sonhos que cabiam no tanque de uma moto. Eles decidiram cruzar o país em duas rodas, conhecer cidades, viver histórias e provar o gosto do vento sem destino. A viagem começou em Belo Horizonte, com a meta de alcançar o litoral paulista, parando em cada lugar que chamasse atenção. Mas ninguém poderia imaginar que o ponto alto da jornada não seria uma praia, e sim uma represa misteriosa, onde o real e o impossível se encontrariam. Foi lá, numa cidade pequena do interior, conhecida pelos esportes aquáticos e pelo som distante dos jet skis, que tudo mudou. Naquela noite, sob uma lua quase cheia, os dois amigos conheceram um homem elegante, vestido de terno branco e relógio de ouro. Ele parecia o tipo de pessoa que carrega segredos. E o convite que fez, poucas horas depois, selou o destino de ambos. A história que você vai ouvir agora mistura aventura, luxo, medo e um toque do sobrenatural. Uma viagem que começou como um sonho e terminou em silêncio, cercada de perguntas que ninguém conseguiu responder. Mas uma coisa é certa. Antes de continuar nossa história, fortalece o canal. Se inscreve, deixa o like e comenta aí de qual cidade você está acompanhando nossas histórias. Isso ajuda muito a trazer mais aventuras como essa para você. O motor das motos rugia como fera solta na madrugada. O vento cortava o rosto de Rafael e Vinícius, e cada curva da BR-381 parecia uma promessa de liberdade. Haviam partido de Belo Horizonte há 2 dias, carregando apenas mochilas leves, uma barraca e a vontade de ver o Brasil de perto. Vinícius, o mais ousado dos dois, tinha o sorriso fácil de quem sempre arrisca. Rafael, mais centrado, era o tipo que olhava o mapa 2 vezes antes de seguir adiante. Juntos formavam um equilíbrio perfeito: impulso e razão. O destino daquela noite era Capitólio, cidade mineira famosa por sua represa e pelos paredões de pedra que espelhavam o luar. Haviam ouvido histórias sobre o lugar: esportes aquáticos, festas à beira d'água e turistas de todo canto. A ideia era passar 2 dias lá antes de seguir viagem rumo ao litoral. Quando chegaram, o relógio marcava quase 9 da noite. O som distante de música eletrônica se misturava ao barulho dos motores de jet ski voltando para a marina. As luzes refletiam na água calma como se a própria represa respirasse. Enquanto procuravam um hotel simples para descansar, um rapaz local, desses que sempre tem uma dica pronta, comentou: "Se querem diversão de verdade, vão para a Balada do Mirante. É a melhor da cidade. Rico, turista, artista, todo mundo aparece por lá." Não precisou insistir 2 vezes. Tomaram banho rápido, colocaram roupas novas e seguiram de moto até o alto do morro, onde o som grave do DJ já fazia o chão tremer. A fila era longa, mas o porteiro os deixou entrar com um sorriso discreto, talvez impressionado pelas jaquetas de couro e o espírito aventureiro que carregavam no olhar. Lá dentro, o cenário era outro mundo. Luzes dançavam sobre o bar, grupos de mulheres riam alto e o cheiro de bebida cara se misturava ao perfume do ar-condicionado. Vinícius se destacou logo. Puxou conversa, brindou, dançou. Rafael preferiu observar, encostado no balcão, até que algo chamou sua atenção. Um homem de terno branco impecável sentado sozinho, observando a pista. Tinha um relógio de ouro que cintilava toda vez que as luzes passavam. Sua postura era serena demais para aquele ambiente. Quando seus olhos cruzaram com os de Rafael, o homem sorriu e levantou a taça em saudação. Rafael retribuiu o gesto com um aceno tímido. Pouco depois, o garçom se aproximou com 2 taças de champanhe. "Presente do cavalheiro de branco", disse. Vinícius não hesitou. Foi até ele com o copo na mão. Em minutos estavam conversando como velhos conhecidos. O homem se apresentou como Sr. Álvaro, empresário,
dono de imóveis na região. Falava com uma calma magnética, cada palavra parecia cuidadosamente escolhida. Vocês têm espírito livre, disse ele. Gosto disso. A maioria das pessoas vive presa ao chão. Vocês estão aprendendo a voar. A conversa foi regada a risadas e brindes. Garrafas vinham e iam, todas pagas pelo misterioso anfitrião. Quando o relógio marcou quase 4 da manhã, Álvaro fez um convite inesperado. A festa de verdade não é aqui. Tenho um barco na represa. De lá seguimos para uma ilha particular. Poucos têm acesso, mas vocês me parecem merecer. Vinícius riu, achando que fosse brincadeira, mas Rafael notou o brilho sério nos olhos dele. Uma limusine branca os aguardava na saída. Sem pensar muito, aceitaram. O trajeto até a marina foi silencioso. Do lado de fora, a névoa cobria a estrada e o luar prateava a superfície da represa. Quando chegaram, um iate imenso, iluminado por luzes azuladas, os esperava. O Sr. Álvaro embarcou primeiro. O capitão, de uniforme impecável, abriu caminho e ofereceu taças de cristal. Música suave tocava no interior. Enquanto o iate deslizava pelas águas, Rafael sentiu um arrepio. A lua refletia tão forte que parecia abrir um caminho de prata sobre a represa. No horizonte, uma ilha surgiu, cercada de palmeiras, risos e luzes de festa. Lá, o som de um DJ ecoava. Mulheres dançavam em vestidos cintilantes e o ar cheirava a luxo e mistério. Vinícius o olhou e disse: Irmão, acho que a gente acabou de ganhar a viagem da vida. Rafael tentou sorrir, mas algo dentro dele murmurava o contrário. E quando a limusine desapareceu no horizonte, deixando apenas o som distante da água, ele entendeu. A aventura estava prestes a mudar de nome. O som das ondas batendo no casco do iate era hipnótico. O relógio marcava quase 5 da manhã quando o barco começou a diminuir a velocidade. A brisa estava fria, mas o ar trazia um perfume adocicado, mistura de maresia e algo que Rafael não soube identificar. Diante deles, uma ilha iluminada pela lua cheia se revelava, palcos com luzes coloridas, música eletrônica ecoando à distância, pessoas dançando de branco sobre passarelas de madeira. Tudo parecia cuidadosamente preparado. O Sr. Álvaro desceu primeiro. Os convidados o cumprimentavam com respeito, como se ele fosse o anfitrião de um grande evento. Sejam bem-vindos à Ilha da Lua, disse abrindo os braços. Esta noite vocês são meus convidados especiais. Vinícius sorriu, encantado com o cenário. Mano, isso é surreal, gritou, quase não ouvindo a própria voz por causa da música. Rafael tentava relaxar, mas algo o incomodava. Não sabia se era o olhar das pessoas ou a sensação de que nenhum som de motor vinha da ilha. Como se tudo ali flutuasse fora da realidade. As horas passaram rápido. Garrafas, risadas, corpos dançando sob a lua. Vinícius desapareceu entre um grupo de mulheres e Rafael se deixou levar, conversando com desconhecidos, tentando convencer a si mesmo de que era apenas uma festa excêntrica. Mas havia algo diferente nos rostos das pessoas. Todos pareciam felizes demais, como se rissem de um segredo que só eles sabiam. Por volta das 3 da manhã, Rafael sentiu o peso da bebida e saiu em direção à beira da água. Precisava de ar. O som da música diminuía à medida que se afastava da pista. Ali, o silêncio era quase absoluto. Foi então que percebeu movimento perto da margem. 5 pequenas figuras surgiram lentamente da água, como sombras quebrando o espelho da represa. Tinham o tamanho de crianças, mas suas proporções eram erradas. Braços longos demais, cabeças ligeiramente pontudas. Os olhos, no entanto, eram o pior. Brilhavam como lanternas sob a lua. Rafael recuou um passo, sem conseguir respirar. Uma das criaturas deu um som baixo, quase um ronronar aquático, e começou a se mover em sua direção. Ele correu. A música voltou a ser apenas um eco distante enquanto disparava pelo caminho de areia, tropeçando nas próprias pernas. Ao voltar à área da festa, tentou encontrar Vinícius. Cara, eu vi. Tem alguma coisa na água. Gritou, ofegante.
O amigo riu, abraçado a uma mulher de vestido prateado. Relaxa, Rafa. Tá vendo demais? Respondeu rindo alto. Mas a mulher o olhou diferente. O sorriso dela era leve, quase melancólico. Você não devia ter ido até a água, disse, com voz doce. Aqui certas fronteiras se abrem só quando a lua está certa. Como assim? Ele perguntou, ainda trêmulo. Ela apenas sorriu. Alguns chamam de submundo das águas. Um reflexo do nosso mundo, acessível só em certos lugares e por certo preço. Rafael se afastou, confuso e assustado. Precisava sair dali. Avistou uma pequena canoa presa a um cais lateral e, sem pensar, empurrou-a para a água. As criaturas ainda estavam na margem, observando, seus olhos brilhando como brasas frias. Ele remou com força, cada braçada mais desesperada que a anterior. O som da festa se tornava distante, substituído por um farfalhar estranho vindo da superfície. Quando olhou para trás, as figuras estavam correndo sobre a água, ou algo muito parecido com isso. O desespero o dominou. Não pode estar acontecendo. Não pode! Murmurava, remando sem direção. De repente, faróis o iluminaram. Um motor potente rugiu e uma lancha branca surgiu cortando as ondas. O Sr. Álvaro estava ao leme, impecável, como se nada tivesse acontecido. Suba, Rafael, rápido! Ordenou com a mesma voz calma de antes. Rafael obedeceu, tremendo. A lancha disparou de volta para a ilha. O que eram aquelas coisas? Gritou. Sombras! Respondeu o homem sem olhar para ele. Sombras do reflexo que vocês mesmos despertaram. Quando chegaram, Vinícius ainda dançava, cercado de risos e luzes. Álvaro desligou o motor e olhou fixamente para os dois. A festa acabou. Vocês querem ir embora ou desejam continuar? Rafael não pensou duas vezes. Quero sair daqui. Agora. O homem sorriu de canto. Como desejar. A limusine os esperava novamente. No caminho de volta à cidade, Álvaro fez uma última proposta. 50 mil reais para cada um, se voltarem à ilha antes do amanhecer. Rafael recusou. Vinícius olhou o amigo e, rindo, aceitou o dinheiro. Uma noite dessas não se repete, irmão. Amanhã eu te encontro no hotel. Rafael desceu primeiro. O carro partiu em silêncio. Ele ficou observando o rastro das luzes desaparecer na neblina. No dia seguinte, Vinícius não voltou. A moto dele ainda estava na frente do hotel. Nenhuma notícia, nenhuma mensagem. E quando Rafael procurou a represa, o sol já estava alto quando Rafael abriu os olhos. A luz atravessava as cortinas do quarto do hotel. E por um instante, ele acreditou que tudo tinha sido apenas um pesadelo. Mas o silêncio denunciava a verdade. O outro lado da cama ainda estava intacto. Saiu para o estacionamento. 2 motos continuavam ali. A dele e a de Vinícius, coberta de orvalho e poeira. Bateu na porta do quarto ao lado, chamou, esperou. Nenhuma resposta. Vinícius! Gritou. Cara, tá de brincadeira? Nada. No balcão da recepção, a atendente, uma senhora de cabelos grisalhos, confirmou. Seu amigo não passou por aqui desde ontem à noite. Saiu com vocês, certo? Rafael explicou o que lembrava. A festa, o iate, a ilha. A mulher franziu o senho. Ilha? Aqui não tem ilha, moço. Essa represa é limpa. Só tem água e paredão. As palavras dela ecoaram na cabeça de Rafael como um trovão. Correu até a marina, tentando refazer o caminho. O mesmo cais onde havia embarcado agora parecia menor, sem qualquer traço do iate branco ou do luxo que vira poucas horas antes. Apenas barcos simples de pescadores locais. Chamou a polícia. 2 oficiais vieram com olhar desconfiado. O senhor disse que pegou uma limusine até um iate de luxo, que o levou a uma ilha que agora não existe? Perguntou um deles, com o caderno de anotações aberto. Sim, meu amigo ficou lá. O dono do barco se chama Álvaro. Um homem de terno branco, relógio de ouro, insistiu Rafael. Os policiais trocaram olhares rápidos. Senhor, esse tipo de história a gente já ouviu.
De vez em quando aparecem turistas dizendo que viram coisas estranhas nessa represa. Um deles chegou a afirmar que havia um clube secreto aqui, 20 anos atrás. Rafael sentiu o sangue gelar. Como assim? Um dos oficiais apontou para o horizonte. Dizem que há décadas um empresário construiu uma mansão numa ilha que existia bem ali. Mas em 1979, a barragem cedeu e a ilha afundou. Desde então, o local é proibido para navegação. Silêncio. Rafael olhou para a superfície da represa, imóvel e reluzente como um espelho. Na delegacia mostrou as fotos do celular. O policial aumentou o brilho da tela. Mas as imagens estavam distorcidas, cheias de ruído. Em algumas via-se o contorno de Vinícius dançando. Em outras, um borrão branco onde deveria estar o Sr. Álvaro. Parece interferência de luz, mas é estranho, murmurou o agente. Nos dias seguintes, Rafael ficou preso entre o desespero e a dúvida. Contratou mergulhadores locais que vasculharam parte do fundo da represa. Encontraram pedaços de madeira antiga, colunas de concreto cobertas de limo, restos de construções submersas. Nenhum sinal de Vinícius. À noite, o hotel parecia assombrado. O silêncio pesava. E sempre à mesma hora, quando o relógio marcava 3:12, Rafael acordava com o som de música distante, como se viesse das profundezas da água. Uma madrugada, exausto e sem sono, desceu até o lago. A lua estava cheia de novo, igual àquela noite. A brisa fria soprou em seu rosto, e por um momento ele jurou ver reflexos se movendo sob a superfície, figuras dançando, luzes coloridas piscando, como se uma festa ainda acontecesse debaixo d'água. Vinícius, sussurrou, e então algo se moveu. Uma bolha estourou perto da margem. Um brilho dourado emergiu lentamente. Rafael ajoelhou-se, incrédulo. Um relógio de ouro reluzia sob a água rasa, idêntico ao que o homem de terno branco usava. Ele o pegou e, assim que o fez, ouviu uma voz sussurrar atrás de si. A ilha sempre escolhe quem volta. Virou-se bruscamente, mas não havia ninguém. Nos dias seguintes, a polícia encerrou o caso por falta de provas. Oficialmente, Vinícius fora dado como desaparecido. Rafael deixou a cidade, mas o relógio continuou em seu bolso. E toda vez que a lua cheia voltava, o ponteiro dos segundos parava por exatos 2 minutos e 13 segundos. Coincidência ou sinal? Ele não sabia. Só tinha certeza de uma coisa. O reflexo daquela noite o seguiria para sempre. E você acredita que a ilha ainda está lá embaixo, esperando a próxima lua cheia? Foram-se semanas desde o desaparecimento de Vinícius, mas Rafael ainda acordava todas as noites no mesmo horário, 3:12 da manhã. Sempre com o mesmo som ecoando em sua mente, o grave distante de uma festa que não existia. Ele tentava voltar à rotina em Belo Horizonte, mas nada parecia normal. No trânsito, às vezes via flashes de luz azul refletindo nos retrovisores. Em sonhos via o iate branco cruzando uma represa infinita, com o Sr. Álvaro sorrindo no convés. Decidiu procurar respostas. Voltou a Capitólio, determinado a entender o que estava acontecendo. No caminho, parou em uma pequena cidade vizinha e procurou o arquivo público. Queria encontrar registros antigos sobre a tal ilha que afundara em 1979. Uma bibliotecária idosa de olhar curioso o ajudou a vasculhar os jornais antigos. Depois de horas de pesquisa, ela o chamou segurando uma página amarelada. Aqui, enchente de 79. Tragédia na Ilha dos Barões. Leu. O artigo relatava que, durante uma tempestade, o condomínio particular construído sobre uma ilha da represa se partiu ao meio. Mais de 20 pessoas morreram, incluindo empresários e convidados de uma festa luxuosa. Entre os mortos, um nome destacado, Álvaro Montenegro, 43 anos, conhecido por suas festas exclusivas e pela obsessão com relógios de ouro. Rafael sentiu o estômago virar. Mas isso é impossível. Eu vi esse homem. Ele estava vivo. A bibliotecária o encarou com expressão séria.
Filho, muita gente diz o mesmo. Todo ano, quando a lua cheia cai sobre a represa, aparecem histórias de festas, iates e luzes no meio da água. Dizem que quem aceita o convite não volta. Rafael deixou o prédio com as mãos trêmulas. O vento da tarde parecia mais frio que o normal. Decidiu voltar à represa naquela mesma noite. Precisava ver com os próprios olhos. Chegou perto das 11, com o relógio de ouro ainda no bolso. O lago estava calmo, refletindo a lua em um brilho quase metálico. Sentou-se na margem e esperou. O tempo passou devagar. Então, às 3h12, o relógio começou a vibrar levemente. Os ponteiros pararam, e o silêncio ao redor se quebrou com um som baixo de música. A água começou a ondular. Do nada, um feixe de luz branca surgiu no meio da represa, como se uma ilha estivesse emergindo outra vez. Rafael se levantou incrédulo. O iate branco estava lá, igual ao da noite da festa. No convés, o Sr. Álvaro o observava, com o mesmo sorriso calmo e o mesmo terno impecável. Sabia que você voltaria, disse a voz do homem, ecoando mesmo à distância. A ilha nunca esquece seus convidados. Rafael deu um passo para trás. O que você é? Álvaro inclinou a cabeça. Um reflexo, assim como você. Só que eu aceitei o convite inteiro. Do espelho d'água começaram a surgir outras silhuetas. Rostos familiares, dançarinos, mulheres de vestidos brancos. Todos flutuavam sob a superfície, olhando para ele. Entre eles, Vinícius. Estava sorrindo, como se nada tivesse acontecido, com os olhos brilhando no mesmo tom azulado da lua. Volta para casa, irmão, sussurrou Rafael, lágrimas nos olhos. Já estou em casa, respondeu Vinícius, a voz vinda de dentro da água. Álvaro estendeu a mão, convidando-o. Você trouxe o relógio. Isso significa que ainda há tempo. Rafael olhou o objeto em sua palma. O ponteiro tremia, apontando direto para a lua. Por um instante, sentiu vontade de pular, de ver o que havia naquele outro lado, o mundo espelhado, o submundo que a mulher da festa mencionara. Mas algo o deteve. O som de passos atrás dele. Era a bibliotecária. Não olhe por muito tempo, filho. Eles te puxam pelo olhar. É assim que voltam. Quando Rafael virou de novo para o lago, a imagem havia desaparecido. Nenhum iate, nenhuma luz. Só o reflexo da lua e o som dos grilos. Ele caiu de joelhos, exausto. No chão, o relógio de ouro agora marcava 3h13. E um pequeno detalhe novo. Gravado no verso, uma inscrição que não estava ali antes. A ilha volta quando alguém acredita. E você? Acredita que Rafael deve seguir o chamado e voltar para a represa na próxima lua cheia? Durante semanas, Rafael tentou ignorar o relógio. Guardou-o em uma gaveta, trancou. Tentou viver como se nada tivesse acontecido. Mas todas as madrugadas, o mesmo som ecoava em seus sonhos, música distante, risadas, o ronco de um motor sobre a água. E sempre que o ponteiro dos segundos travava às 3h12, ele sentia o coração acelerar. Como se algo, ou alguém, o chamasse de volta. A vida começou a perder o ritmo. No trabalho, os colegas notaram seu olhar perdido. Às vezes ele via reflexos de Vinícius em vidraças, piscando, sorrindo. Outras vezes, o som de água escorrendo vinha de lugares secos. Rafael sabia que estava à beira da loucura. Até que, numa noite de sexta-feira, um envelope apareceu debaixo da porta do apartamento. Dentro, havia apenas uma foto. Ele mesmo parado à beira da represa, com o iate branco ao fundo. E um bilhete escrito com letra firme. A lua cheia será amanhã. Se quiser respostas, traga o relógio. Rafael ficou imóvel por longos minutos. Então, suspirou fundo. Tudo bem, murmurou. Uma última vez. Partiu ainda de madrugada, levando apenas a mochila, o capacete e o relógio preso no pulso. A estrada até Capitólio parecia diferente, vazia, silenciosa demais. Quando chegou, a lua já dominava o céu,
cheia e brilhante como naquela primeira noite. Estacionou a moto perto da margem e seguiu a pé. A água estava lisa, imóvel. Às 3h12 exatas, o relógio parou novamente, e o reflexo da lua se partiu como vidro. Das profundezas, uma névoa azulada começou a subir. Em segundos, o iate branco emergiu diante dele, reluzindo como se nunca tivesse deixado a superfície. O Sr. Álvaro estava lá, imóvel no convés, com o mesmo sorriso de sempre. "Eu sabia que você voltaria", disse ele. "Nenhum de nós consegue resistir ao chamado." "O que você quer de mim?" perguntou Rafael com a voz trêmula. Álvaro estendeu a mão. "Quero oferecer o que todos procuram. Segunda chance." Seu amigo aceitou e encontrou o que desejava. Você recusou. Agora a ilha precisa do equilíbrio. Rafael hesitou. A névoa envolvia o iate, e sombras se moviam sob a água. Figuras pequenas, de olhos luminosos observando em silêncio. "E se eu recusar de novo?" perguntou. O sorriso de Álvaro desapareceu. "Então o reflexo virá até você." O chão vibrou sob seus pés. A água começou a borbulhar, e mãos pálidas surgiram tentando agarrá-lo. Rafael correu, mas o som das vozes o cercava. Risadas, sussurros, gritos, como se a represa inteira estivesse viva. De repente, uma força o puxou de volta. A corrente era forte demais. Ele mergulhou, lutando, tentando subir, mas a escuridão o engoliu. Por um instante, abriu os olhos e viu o impossível. A ilha submersa. Prédios antigos, pessoas flutuando, dançando no fundo da água, como se o tempo ali tivesse parado em 1979. No centro, Vinícius, sorrindo, estendendo a mão. "Vem, irmão. Aqui o tempo não dói." Rafael estendeu o braço, quase tocando o amigo. Mas então, do reflexo acima, viu a lua, e lembrou da inscrição gravada no relógio. "A ilha volta quando alguém acredita." Com o último fôlego, empurrou Vinícius para longe e nadou em direção à luz. Rompeu a superfície com um grito, tossindo, engolindo ar e água. Na margem, a lua já começava a se esconder atrás das nuvens. O iate, a névoa, tudo desaparecia como se nunca tivesse existido. Rafael desmaiou. Ao amanhecer, pescadores o encontraram inconsciente, segurando o relógio de ouro e uma foto encharcada de 2 jovens sorrindo sobre 2 motos. Nenhum vestígio de iate, de ilha ou de qualquer festa. Dias depois, ele deixou a cidade para sempre. Mas às vezes, quando o vento sopra do lado certo e a lua cheia se reflete nas águas de Capitólio, moradores dizem ouvir um motor distante e música subindo do fundo da represa. E em certas noites, um homem de terno branco é visto parado à beira da água, esperando o próximo convite ser aceito. Meses haviam se passado desde a noite em que Rafael foi resgatado pelos pescadores. Ele tentava seguir em frente, mas a paz nunca veio. Às vezes, acordava com o som distante de um barco cortando a água. Outras, jurava ver a sombra de Vinícius refletida em janelas, sorrindo daquele mesmo jeito de antes da viagem. Mas o que mais o atormentava era o relógio de ouro. Por mais que tentasse deixá-lo em casa, ele sempre voltava para seu pulso. Nenhuma trava, nenhuma gaveta, nenhum fogo o destruía. E, toda a lua cheia, o ponteiro parava às 3h12, o instante exato em que a ilha voltava a respirar. Rafael começou a registrar tudo: horários, sonhos, ruídos. Descobriu um padrão. A cada ciclo lunar, o relógio se comportava de forma diferente, como se contasse não o tempo, mas o intervalo entre 2 mundos. Certo dia, ao comparar as anotações, percebeu uma coincidência. O próximo ciclo cairia exatamente no aniversário da tragédia de 1979. E então, uma frase lhe veio à mente gravada no verso do relógio: "A ilha volta quando alguém acredita." Ele entendeu. A ilha precisava de fé, de alguém que acreditasse o suficiente para trazê-la de volta. E, sem perceber, era isso que ele vinha fazendo desde o desaparecimento de Vinícius.
Na noite marcada, Rafael foi até a represa pela última vez. A lua estava imensa, tão clara que parecia rasgar o céu. O relógio parou às 3h12. A água começou a se mover. E do reflexo surgiu, mais uma vez, o iate branco. Desta vez, Rafael não fugiu. "Eu sei o que você quer, Álvaro", disse em voz alta. "Mas eu não vou deixar outro cair nessa armadilha." O homem de terno branco apareceu no convés, com o mesmo sorriso calmo. "Você fala como se tivesse escolha, Rafael. A ilha sempre precisa de alguém para mantê-la viva." "Então que seja eu", respondeu ele firme. "Mas vai ser o último." Álvaro ergueu uma sobrancelha intrigado. "Está disposto a pagar o preço?" Rafael olhou o relógio. O vidro refletia a lua como um olho aberto. "Já estou pagando desde o dia em que voltei." Sem hesitar, ele retirou o relógio do pulso e o arremessou com força contra a superfície da água. O som do impacto ecoou como um trovão. A luz da lua se distorceu e o iate começou a tremer. Álvaro gritou, a voz se misturando ao rugido da represa. As águas se ergueram em colunas imensas, engolindo tudo. O barco, a névoa, a figura do homem de branco. Rafael caiu de joelhos, o vento girando ao redor. Por um segundo, tudo ficou branco. Quando abriu os olhos, o lago estava calmo novamente. Nenhum iate, nenhuma luz, nenhum som. O relógio havia desaparecido. Pela primeira vez em meses, o ponteiro do tempo voltou a andar. Ele respirou fundo, sentindo um peso se dissipar. Sabia que jamais voltaria a ver Vinícius, mas de algum modo, sentia que o amigo agora estava em paz. A ilha tinha levado o que queria. E talvez finalmente tivesse descansado também. Rafael deixou a cidade ao amanhecer. Nunca mais voltou à represa. Mas os moradores contam que, desde aquela noite, as águas de Capitólio nunca mais brilharam da mesma forma. Nenhum pescador ouviu mais música. Nenhuma luz voltou a aparecer. Só às vezes, quando a lua cheia se reflete perfeita, dá para ver bem no fundo o contorno de duas motos cruzando o espelho de água, indo para um destino que só os livres conhecem. O tempo passou. 5 anos desde a última lua cheia, em que alguém viu o brilho de um iate sobre as águas de Capitólio. A cidade seguiu seu curso, turistas voltaram, os esportes aquáticos retomaram força e a represa voltou a ser apenas um cartão postal de Minas. Mas, para alguns moradores antigos, havia algo diferente no ar. As noites de lua cheia pareciam mais silenciosas do que deveriam. Nenhum som de festa, nenhuma lanterna piscando à distância. Era como se a água estivesse dormindo, guardando um segredo. Rafael, por sua vez, desapareceu do mapa. Alguns diziam que ele se mudou para o litoral. Outros juravam tê-lo visto em estradas longínquas, sempre sozinho numa moto preta, carregando um pequeno relógio pendurado no retrovisor. Um relógio parado, marcando 3h12. Até que certa noite, um jornalista de uma revista de viagens decidiu investigar a antiga lenda da Ilha da Lua. Chegou a Capitólio com câmeras, drones e uma curiosidade típica de quem não acredita em nada, até ver com os próprios olhos. Entrevistou pescadores, moradores, policiais. Todos disseram o mesmo. A ilha acabou, foi coisa de turista bêbado. Mas o repórter era teimoso. Na véspera da lua cheia, acampou à beira da represa. Montou seu equipamento, deixou uma câmera apontada para o espelho d'água e esperou. Nada aconteceu até que o relógio em seu pulso, velho, herdado do avô, parou de funcionar. Olhou o mostrador. 3h12. A princípio pensou ser coincidência. Então, o som de um motor cortou o silêncio. Um barco correu até a margem, e o coração quase parou. No meio do lago, um brilho branco se movia lentamente, iluminando a neblina. Ligou a câmera tentando captar a imagem. O zoom mostrou um vulto em pé sobre o barco. Um homem de terno branco, imóvel, olhando direto para ele. Atrás do homem, uma segunda figura surgiu. Um motociclista, de jaqueta escura, o rosto escondido sob o capacete. O jornalista sentiu um arrepio profundo.
A câmera começou a falhar. Chiados tomaram conta do som. Quando olhou novamente, o barco já não estava mais lá. Somente a água, lisa, refletindo a lua. Assustado, recolheu o equipamento e voltou ao hotel. Na manhã seguinte, ao revisar as imagens, quase derrubou o café. Na gravação, a represa estava vazia o tempo todo. Sem barco, sem luz, sem nada. Mas nos últimos segundos do vídeo, quando ele se aproxima da câmera para desligá-la, algo aparece atrás de si, refletido no vidro da janela. Um homem de terno branco sorrindo e no pulso dele um relógio dourado brilhando às 3h12. O vídeo nunca foi publicado. O repórter abandonou o projeto, vendeu o equipamento e deixou a cidade em silêncio. Hoje, dizem que a represa está calma, mas em noites muito claras quem anda pelas margens pode ouvir o eco distante de uma risada e o ronco leve de um motor perdido. Dois amigos cruzando o espelho da água como se a estrada nunca tivesse terminado. E se você for até lá e olhar tempo demais para o reflexo da lua, talvez veja o mesmo que eles viram. Um relógio parado, um homem de terno branco e o convite que ninguém deve aceitar. Venha, a ilha está de volta. Gostou do final dessa história? Então já compartilha com um amigo que ama mistérios sobrenaturais e lendas brasileiras. E me conta aí nos comentários, você acha que o homem de terno branco e Rafael se tornaram parte da mesma maldição? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, porque a próxima história vai te levar para outra fronteira do desconhecido, onde o passado nunca fica realmente submerso.